Eu gostei tanto do tema do simulado dos meus cursos que eu resolvi trazê-lo aqui para o canal, até porque é uma das minhas grandes apostas para o Enem 2026 e assim, para outras provas também. Então, se você está curioso, está curiosa, se você quer ver como eu faço uma análise de frase temática, vem comigo, porque você sabe, cola em mim porque vale a pena. Eu vou continuar salvando a sua redação. Este é um vídeo especial para mim, porque ele faz parte de um desejo que eu resolvi fazer funcionar em 2026, que é de fazer mais cruzamentos entre os meus alunos dos meus cursos e os meus alunos daqui do YouTube. Então, se você eventualmente quiser ser meu aluno no meu curso, é só você apontar a câmera para esse QR Code que está aí ou clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E o meu grande argumento hoje é: só no meu curso você encontra um simulado com esta qualidade. Simulado 1 das minhas turmas, a importância do enfrentamento aos maus tratos contra animais na sociedade brasileira. Então, gente, coisa importante. Primeira coisa que os meus alunos precisam fazer quando pegam uma frase temática é identificar a situação problema. Neste caso aqui, na minha opinião, nós temos uma situação problema explícita. Estamos falando sobre maus tratos contra animais na sociedade brasileira. Considerando que nós temos uma situação problema explícita, então deixa eu puxar aqui, ó, tananã, situação problema explícita, eu sugeriria que os alunos, em geral, sejam os alunos dos meus cursos, sejam os alunos do YouTube, os alunos prestassem atenção num tipo de desenvolvimento que é um clássico, super tranquilo de fazer, que é causas dos maus tratos e consequências dos maus tratos. Então, eu esperaria que a gente pensasse lá na parte de levantamento de ideias, um ou dois motivos para esses animais serem maltratados, causa 1 e causa 2, que vai ser o grande foco do desenvolvimento, tá? Sendo muito sincera, eu acho que encaixaria super bem um desenvolvimento por adição de problemas. Então, por exemplo, desenvolvimento 1, causa 1, desenvolvimento 2, causa 2. Por quê? Porque as consequências dos maus tratos aos animais, elas são meio que autoevidentes, assim, fica um pouco óbvio no final das contas. Afinal de contas, o principal prejuízo dos maus tratos aos animais é o desrespeito aos direitos desses seres vivos. Mas a gente pode pensar também em consequências mais amplas. O surgimento, dependendo, né? Se a gente está falando, por exemplo, de tráfico de animais, o surgimento de desequilíbrios ecológicos é uma possibilidade. A gente poderia, por exemplo, falar até mesmo da contaminação por doenças, zoonoses, ligadas às condições insalubres em que esses animais são ou traficados, ou criados, ou eventualmente até abandonados. Então, acho que, em termos de desenvolvimento, encaixaria muito bem um desenvolvimento, seja por causas e consequências, ou um outro desenvolvimento possível, colocar causa 1 e causa 2 e, por exemplo, em cada um, colocar uma consequenciazinha. Você poderia perfeitamente escolher, tá? Então, aqui eu vou pôr causas no plural e consequências, ou causa 1, consequência 1, causa 2, consequência 2. Uma outra coisa importante aqui é que quando a gente tira maus tratos contra animais, a gente encontra o importância do enfrentamento. Deixa eu pôr uma cor verdinha aqui. Por quê? Importância é uma palavra positiva. E vou pôr também enfrentamento em verde, porque enfrentamento faz menção à proposta
de intervenção, né? Enfrentamento, a gente já teve uns anos atrás no Enem, caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Então, a minha sugestão é que o foco dado à proposta de intervenção aqui na frase temática desse origem a uma tese por antecipação da proposta de intervenção. Tô anotando tudo bonitinho aqui, ó, para vocês verem bonitinho. Então, tese por antecipação da proposta de intervenção. Exemplo dessa tese por antecipação da proposta de intervenção, ela normalmente é a última estrutura da introdução. Dessa forma, é necessário que se invista não apenas na educação sobre os direitos animais, mas também no enrijecimento das punições em relação a esses crimes. Então, eu antecipei a proposta de intervenção 1 e antecipei a proposta de intervenção número 2. Outra coisa importante aqui, acho que caberia muito bem, considerando, por exemplo, essa estrutura de foco nas causas, a gente fazer uma tese, que é o formato de tese por responsabilização. Quem ou o que é responsável pela existência da situação, problema. Eu combinaria esses dois formatos de tese. Tá? Uma outra coisa importante para vocês guardarem é a palavra importância que está aqui. Esse aspecto positivo traz para mim a ideia, a inspiração de em algum lugar do texto eu falar se houve avanços no que diz respeito aos direitos dos animais, ou em algum lugar falar do benefício da defesa dos direitos dos animais, justamente para a gente explorar esse contraste. Isso é importante, isso já avançou, mas ainda é um problema. Então, aqui vou pôr um contraste. Outra coisa importante de vocês guardarem é que, se estamos falando de maus tratos contra animais, o eixo temático que está aqui, presente na palavra animais, é o eixo de meio ambiente e sustentabilidade. Então, eixo temático, meio ambiente e sustentabilidade, eu gosto de usar a abreviação só meio ambiente. Em relação a meio ambiente e sustentabilidade, eu já vou antecipar para vocês o repertório de que eu mais gosto desse eixo e que não por acaso é o repertório que mais combina com esse tema, tá? Repertório clássico para questão animal e meio ambiente é um repertório que vem lá da filosofia, que é o conceito de especismo, conforme presente, por exemplo, na obra do filósofo Peter Singer. O Peter Singer afirma que o especismo é a crença na suposta superioridade da espécie humana em relação às demais formas de vida e que essa suposta superioridade, ela justificaria a violência contra outras formas de vida, a exploração contra outras formas de vida e a negligência, por exemplo, contra outras formas de vida. Outra dica, gente, toda vez que você tiver um tema que fala de maus tratos ou violência, vale a pena você explorar como essa violência se manifesta. Então, copia aí para mim como isso se manifesta. Eu não vou ficar aqui lendo a coletânea com vocês, mas vale a pena você pensar que os maus tratos aos animais têm diversas manifestações, né? A gente pode pensar nos casos de espancamento, e sem dúvida essa proposta de redação é inspirada no caso do cachorro-orelha, tá? Então a gente está falando de espancamento, mas o tráfico de animais também é considerado maus tratos aos animais. O abandono também é considerado maus tratos aos animais, ou até mesmo esses animais serem expostos a condições insalubres, condições sem qualquer higiene ou conforto. Então, põe aí pra gente condições
insalubres. Dica: exemplifique como essa violência, como essa situação, um problema, se manifesta. Eu gosto do argumento de especismo, porque ele já vem com um repertório sociocultural. A principal causa dos maus tratos aos animais é a crença do ser humano de que ele teria legitimidade para tal, caberia a ele fazer isso, afinal de contas, ele é supostamente superior às outras formas de vida. E aí você cita o conceito de especismo. Uma outra coisa importante em relação a esse tema é que pode-se passar por diversas formas de proposta de intervenção, mas já que a gente está ajudando vocês, sejam os alunos do meu curso, sejam os futuros alunos do meu curso, os meus seguidores dos canais mais diversos, eu acho que eu trabalharia tanto na perspectiva da educação ambiental. Então, eu poderia falar, por exemplo, de se ensinar nas escolas, fazer campanhas midiáticas em que se explore a noção de especismo e a noção de ética ambiental do Peter Singer. O Peter Singer tem um livro muito influente que se chama Libertação Animal, em que ele defende os direitos dos animais. Mas também a gente precisa investir na visibilidade e na punição exemplar desses crimes, tá? Nossa coletânea tá, como sempre, muito completa. Eu me orgulho muito dos nossos simulados e dos nossos materiais. O texto 1 funciona como texto de nivelamento, ele vai definir o que é maus tratos aos animais, né? Então, abuso, maus tratos, ferimento, mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados. Fala que a gente tem uma lei de crimes ambientais de 1998, mas que a gente tem também a lei Sanção, tá? A lei Sanção é o apelido dado a essa lei, com origem no nome de um pitbull que foi, né, infelizmente, mutilado pelo seu dono. Então, lei Sanção, tá? A lei Sanção aparece em outros lugares da nossa coletânea, tá? Texto 2 funciona como texto informativo, o texto que me dá, por exemplo, dados em relação ao problema. O texto 3 é o texto de problematização, ele vai apontar causas desses maus tratos. Então, por exemplo, a fragilidade da legislação brasileira. Texto número 4 é o texto que mostra a atualidade do tema, e é justamente por causa do texto 4 que eu acho que esse é um dos temas mais fortes para as provas de 2026. E o texto 5 é o texto imagético, né? Que vai tematizar o quão desumanizados são os seres humanos que cometeram o crime contra o cão orelha. Gente, acho um tema fortíssimo para 2026, não apenas no Enem, mas em outros vestibulares também. Não dá para vocês não fazerem. E aí, o que vocês acharam deste tema? Grande chance ou pequena chance? É um tema ambiental, mas que tem, né, um posicionamento muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvida, é só me procurar nos meus diversos canais. A gente se vê por aí. Beijo. E se você quiser receber essa proposta de redação, é só você ir lá na minha rede social, @JanaRabelo, e me pedir o PDF. Até!